A paz do Senhor, meus irmãos. Chegamos na lição número 3 da revista Conectar, revista dos jovens da editora Betel, quarto trimestre de 2021, último trimestre do ano. O tema dessa lição é Há Tempo para Tudo. Vamos trabalhar um pouco sobre a questão do tempo, sobre a perspectiva do pregador de Eclesiastes, mas também sobre a perspectiva comum, geral, genérica, que é a sociedade, que o mundo tem em relação ao tempo. E conforme o que a lição nos dá de recurso e também de encaminhamento para que a gente possa trabalhar melhor isso, amém? Bom, em um primeiro momento nós temos que entender que o tempo ele tem várias formas de ser vista ao longo da história humana, por culturas, por religião, por etnias, ou seja, o tempo ele é algo muito subjetivo em relação a um entendimento. Não há um consenso até mesmo entre as áreas de conhecimento. A filosofia vai ver o tempo de uma forma, a medicina vai ver de outra forma, as ciências humanas, as ciências exatas, elas vão divergir em alguns momentos em relação a isso. Mas isso nós vamos ver agora nesta lição. Bom, o primeiro conceito que eu quero trazer nessa introdução é o fuso horário de Deus, que o McAllister traz em seu livro, e ele traz essa questão que o fuso horário ele envolve uma forma a qual nós vemos e sentimos o tempo. Em relação àquelas pessoas que viajam para outros países e têm um fuso horário diferente, a pessoa ela fica meio perdida quando chega lá, o seu horário de comer, de dormir, fica alterado e a pessoa precisa de algum momento para se readaptar o novo horário, o seu tempo biológico com o tempo cronológico da região, daquele país. Outra sensação também que McAllister traz com relação a esse fuso horário é aquela forma que nós sentimos quando se trata do horário de verão. O horário de verão foi tirado, não existe mais horário de verão no Brasil, mas quando tinha, nós tínhamos uma sensação de acordar muito cedo, porque quando acordávamos para trabalhar, o tempo ainda estava escuro, o sol não havia ainda surgido. Então dava aquela sensação de estarmos muito cedo, era algo muito penoso para alguns. E ao final do dia tinha aquela sensação que, olha, eu ainda tenho mais tempo, o sol ainda está aí, eu ainda tenho mais tempo para sair, para me divertir. Ou seja, havia essa distinção de sentimentos em relação ao tempo. E o que isso tem a ver com Deus, o homem e o tempo? Tem tudo a ver de uma forma de entendimento. Por quê? Nós estamos em um tempo, Deus está em outro tempo. A sua forma de ver, de enxergar e de projetar para o homem é uma. Nós compreendemos de uma forma limitada, então nem sempre nós estamos dentro do fuso horário de Deus, sempre nós estamos fora, distantes e não compreendemos muitas questões que acontecem na vida. Eu quero trazer essa citação do Roberto Silva, que diz o seguinte: nós podemos atrasar ou adiantar os ponteiros de um relógio. Podemos viver sob qualquer fuso horário do planeta, mas quem manda no tempo é Deus. Então, nós vamos ver na lição que é tanto um tempo oportuno, e nós vamos ver o que é esse tempo oportuno, como também o tempo cronológico e também o tempo climático. Isso nós vamos ver no finalzinho. Seguindo adiante, ainda dentro dessa introdução, Salomão traz uma visão em relação ao tempo de 3 formas. A primeira, ele traz uma questão do que é o quantitativo, isso nós vamos ver no crono, e o qualitativo, como nós lidamos com o tempo. E isso está no plano físico. Mas também Salomão traz uma reflexão sobre a eternidade, o tempo eterno. E esse tempo é o espiritual, é o celeste. E nós vamos trabalhar isso melhor ao longo da lição. O tópico 1 diz o seguinte: conceituando a palavra tempo. A revista traz um conceito que tempo é uma ocasião, é um momento ou uma época.
E aí eu trouxe o texto original da Septuaginta. A Septuaginta é a Bíblia traduzida do hebraico para o grego. E esses termos, tempo, quando nós olhamos na nossa língua, tempo é tempo. Mas no original não é bem assim. Nós vamos observar que no original grego, na tradução grega da Septuaginta, nós vamos ver que a primeira palavra que aparece em relação ao tempo é Cronos, mas a segunda palavra no original é Kairos. Então isso nós vamos ver muito bem agora na lição. E aí, Eclesiastes 3:1, que é o que eu coloquei aqui, primeiro o termo original no grego, e agora o termo em português, ou o versículo em português diz o seguinte: tudo tem seu tempo. No caso, ele está falando do Cronos, determinado. E há tempo, agora é o Kairos, para todo o propósito debaixo do céu. Vamos saber mais sobre isso ao longo da lição? O tópico 1.1 diz o seguinte: o tempo na visão hebraica. Na visão hebraica, quando nós olhamos no original, no hebraico, a palavra, essa primeira frase, tudo tem seu tempo determinado, ela é definida por uma palavra chamada Zeman. Esse Zeman significa tempo determinado ou tempo marcado. Já a outra palavra, que é a outra frase, na realidade, e há tempo, é o et. Esse et significa experiência ou ocasião. Isso está no original. Quando nós olhamos para isso, significa que há uma distinção de tempo, do tempo vivido e do tempo que nós sentimos, do tempo que nós passamos, ou seja, são as ocasiões, são as nossas experiências. E o hebraico ele vai trazer exatamente essas duas distinções. No Zeman é aquilo que é quantitativo, é aquilo que é marcado, existe toda uma questão cronológica. Já no et já envolve a questão da experiência, aquilo que você está passando, aquela ocasião, tudo isso entra na vivência. O tópico 1.2 diz o seguinte: o tempo na visão grega. Os gregos, a lição está trazendo duas definições sobre o tempo na visão dos gregos, mas na realidade são três visões e eu vou trazer elas para nós. A primeira é essa questão do kairos. O kairos é aquele tempo da oportunidade ou momento, é a ocasião. Já o cronos é o tempo humano, aquele tempo computado, dividido, passado, presente, futuro, dias, horas, meses, anos, tudo isso é muito quantitativo. Isso é o cronos. E o outro termo é o aion. Aion é o termo que é relacionado à era ou à eternidade. Nós não estamos nesse tempo. Deus está nesse tempo, no aion. No aion é a era. O que é essa era? A era eterna. Não se sabe quando iniciou e não tem fim. Está correndo. Deus está nesse tempo. Nós estamos aqui no Cronos, nós estamos vivendo o Kairos. Tudo isso nós estamos vivenciando. Quando olhamos para o Kairos, o kairos é aquele termo oportuno, aquele termo que relaciona ao oportuno, ao momento. É aquilo que você vive por experiência. São aquelas sensações que você vive por ocasiões que acontecem. Então, isso é o kairos. E muitos dizem que o kairos, e aí a teologia, os pregadores, cansamos de ouvir que o kairos é o tempo de Deus, é o tempo oportuno, é aquele tempo a qual Deus tem para o homem de melhor. Já o cronos é aquele tempo que o homem sofre os seus efeitos. Já ouviram a expressão, o tempo consome tudo ou devora tudo? Isso porque Cronos era um deus grego. Na mitologia grega, Cronos devorava seus filhos. Ele queria reinar soberanamente, então ele devorava seus filhos. Então veio esse termo, o tempo devora tudo. O tempo devora a juventude, o tempo devora a saúde, o tempo devora as riquezas,
O tempo devora os amigos a qual nós temos, a nossa irmandade, nossos familiares. Nós estamos sob o efeito do Cronos, deste tempo que ele acaba com tudo, ele é falível, ele é terreno, ele envelhece, ele adoece. Tudo isso envolve o Cronos. Mas o Kairos, não. O Kairos, aquilo que nós levamos em nossa mente, as sensações, em especial aquelas a qual Deus tem para nós. Amém? Nós vamos ver mais um pouco sobre o Aion mais à frente. O tópico 2 vai dizer o seguinte: a soberania de Deus sobre o tempo. A soberania de Deus no cosmo. Nós vamos compreender que Deus estabelece o cosmo e ele coloca tudo isso funcionando dentro de um sistema que o homem não consegue compreender na sua amplitude. Não é que Deus está lá em cima, sabe? Olha, eu vou fazer o sol nascer hoje, eu vou lutar contra um craque no universo, nas trevas, para que o sol nasça como os egípcios pensavam. Não. Deus é soberano, o seu poder vai muito além daquilo que nós podemos imaginar, é pela palavra. Ele colocou o sistema funcionando, os astros funcionando, seus movimentos, o dia surge, a noite vem, as estações aparecem, elas mudam para que a vida progrida na terra, ele manda chuva, ele trabalha com toda essa questão. Deus é soberano sobre o cosmo, ele estabeleceu o cosmo. Soberano sobre a dinâmica da vida, nós vemos que Deus age dentro da dinâmica da vida, diante daqueles reversos que o Cronos tem, os efeitos que o Cronos tem sobre o homem, sobre também as decisões que esse homem toma. Deus intervém muitas das vezes, ele não intervém em tudo, mas ele intervém em favor principalmente dos seus eleitos. Deus é soberano no tempo também em relação ao pecado. Sabia que o pecado tem tudo a ver com o tempo, com o Cronos, porque quando o pecado entra no mundo, atinge todo o ser. Ele atinge a mente humana, ele atinge o intelecto, ele atinge o corpo, ele atinge toda a criação. O pecado fez com que viesse uma validade sobre o homem. Agora esse homem se tornou finito. Deus fez o homem para ser eterno, mas o pecado limitou tudo isso. Ele deixou o homem doente, ele deixou o homem vulnerável em sua mente, ele deixou seu corpo vulnerável, o corpo envelhece, os órgãos envelhecem, perdem força. Tudo isso aconteceu, mas Deus é soberano sobre tudo isso. Ele veio para que o pecado fosse extirpado mediante Cristo Jesus. Ele veio para estabelecer um plano de eternidade para o ser humano, para que o homem não viva sob a égide do Cronos, mas que o homem possa ascender ao Kairos, que é aquilo que Deus tem, o seu propósito, como também colocar o homem no Aion, que é a eternidade. Isto demonstra a soberania do nosso Deus. Mas, cuidado, soberania de Deus não significa que ele determina tudo arbitrariamente. Algumas vertentes protestantes traz que Deus é soberano, então ele determina tudo, ele determina mal, E aí, até mesmo pregadores que dizem que o 11 de setembro foi Deus que determinou, que Auschwitz foi Deus que determinou. Ou seja, se nós colocarmos essa soberania sobre essa questão desse determinismo arbitrário que alguns homens colocam em querer apresentar Deus, então Deus é o maior pecador de toda a história. O homem não é pecador, é Deus, porque é Deus que faz o homem pecar, é Deus que permite o homem fazer atrocidades. É uma forma errada de ver. Soberania não significa arbitrariedade. Ele é soberano sobre tudo, mas ele deu a terra aos homens, o governo, para que o homem tenha responsabilidade diante da terra e também sobre sua própria vida, sua vida pessoal. Então nós temos que entender muito bem essa questão da soberania. Essa soberania não é arbitrária.
Deus é soberano sobre tudo e todos, mas ele não determina tudo. Ele determina algumas coisas, mas não tudo. Deus trabalha com parceria. O homem tem responsabilidade sim sobre a terra. Amém? Entendemos isso? Seguimos adiante para o tópico 2.1. Tempo para todo propósito. A liberdade e responsabilidade do homem em seu tempo de vida. Deus estabelece uma responsabilidade para o homem, tanto na questão cronológica, no tempo do homem, tanto como na sua vida espiritual. O homem precisa ter responsabilidades. Ele precisa cuidar da terra. Ele precisa cuidar, e quando eu digo cuidar da terra, não estou me referindo apenas ao cosmos. Eu estou me referindo a cuidar do semelhante, cuidar da família, cuidar da igreja. O homem possui responsabilidades. Mas também o homem tem essa responsabilidade espiritual, porque ele é um ser espiritual. O outro ponto é, a morte do corpo é o cuidado de Deus para com o homem. Alguém pode falar assim, tá louco? A morte é um cuidado de Deus para o homem? É. Sabe por quê? Lá em Gênesis 3:22, quando o homem cai, Deus fala assim, olha, eu não posso permitir que o homem coma do fruto da árvore da vida. Ele já tinha comido do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Agora esse homem peca. Imagina se esse homem pecador se torna eterno em carne. Se o homem comesse o fruto da árvore da vida, ele seria eterno em sua carne. E olha só a condição que o homem seria eterno. Depravado, ruim, mal, não teria uma solução. Mas Deus, na sua maravilhosa graça, ele pega e fala assim, não, esse homem ele é eterno, ele vai ascender à eternidade, mas não em um corpo mortal, pecador, falido, depravado. Não, ele tem que ascender à eternidade de uma forma santa, digna. Então, a morte dos homens, ela é um favor de Deus. Porque nós, os crentes, entendemos que quando um dos nossos passa desta vida para outra, ele está passando para o Senhor. Ou seja, ele está mudando de condição. Agora sim ele ascende ao Aion, a eternidade. E essa eternidade é sem corrupção, é incorruptível. Deus é soberano na sua onisciência. Então, a morte é um cuidado. A morte o tempo está sobre a vida? Sim. Qual é o resultado? A morte. Tudo na terra tem seu início e seu fim. É isso que o pregador coloca, que tudo tem seu início, tem o seu ciclo e tem o seu fim. Amém? O tópico 2.2 diz o seguinte, o tempo e o caráter de Deus. O conceito de caráter é traços morais da personalidade. Cabe lembrar que a personalidade de Deus, o caráter de Deus, não está condicionado a uma vivência. O homem, ao longo da sua vida, ele vai adquirindo experiências, ele vai se moldando, ele atinge um patamar quando chega a ancião, de forma que ele é mais consciente em relação à vida. Ou seja, o homem adquire sim isso, mas é um processo. Deus não, ele é imutável. Deus, ele é assim porque é assim. Ele não sofre efeito do tempo. E aí entra os atributos de Deus. Esse atributo da imutabilidade demonstra que ele não muda. Ele não vai envelhecer. Tem gente que pensa em Deus como um velhinho, sabe? Reinando sobre os homens. Sabe o velhinho? Sabe? Cabelos brancos, barba branca. Essa é uma ideia do cinema. Nosso Deus não tem corrupção. Não tem pele porque ele é espírito, João 4:24. Não tem carne porque ele é espírito, João 4:24. Não tem sangue porque ele é espírito, João 4:24. Então esse Deus, ele não sofre os efeitos de um tempo que vai corrompê-lo. Não, ele é imutável.
ele é eterno, ele é santo. Ou seja, o fato dele ser santo já o coloca em uma condição muito superior a qualquer tipo de corrupção que o pecado pode exercer sobre os seres. Então, ele é santo, ele não peca. Ele é eterno, seu atributo da eternidade. Ele vive no aion, numa era a qual nós não compreendemos ainda, mas um dia nós chegaremos lá e vamos compreender melhor isso. Ele é onipotente, esse Deus concentra nele todo o poder. Ele está sobre o tempo, ele está sobre o pecado, ele está sobre a corrupção. Nada o atinge. Ele é superior a tudo isso e exerce poder sobre a terra, sobre os homens. Ele é o Senhor do tempo. O tópico 3 diz o seguinte: entendendo a vida atemporal. A brevidade da vida terrena é um processo e não uma finalidade. O que o pregador coloca em Eclesiastes 3 é que a vida tem o seu processo, a vida tem sua consequência. As atitudes do homem, ela vai gerar consequências. E essas consequências, elas vão ter a sua retribuição tanto nesta vida como na eternidade. Saiba, porém, tu, homem, que tudo que tu fizer debaixo do sol, tu há de prestar conta a um Deus que está onde? Na eternidade, no aion, acima do sol, acima de tudo. Então, essa brevidade da vida, ela é cíclica e ela requer responsabilidade. E tudo aquilo que o homem plantar, tudo aquilo que o homem exercer durante esse ciclo, ele vai colher, tanto aqui como na eternidade, positivamente, negativamente. Amém? Que possamos buscar colher o positivamente. O tópico 3.1 diz o seguinte: vivendo numa atmosfera eterna. O nosso Deus, ele vive, ele é Deus no aion, como nós falamos, numa era eterna. Nós não sabemos o seu início, não sabemos o seu fim, não sabemos como se dá isso. Imagina você como viver sem olhar o relógio, como viver sem esperar o aniversário, como viver isso? Sabe? Isso são coisas que são mistérios que nós vamos descobrir quando chegarmos na eternidade. Deve ser maravilhoso não ser escravo do Cronos. Deve ser muito maravilhoso. E assim nós almejamos. Mas vivendo numa atmosfera eterna. O homem é um ser espiritual. Ele é composto por espírito, alma e corpo. O corpo é aquilo que ele tem para viver no plano natural, no físico. Dentro do corpo tem o que é espiritual, a alma, e tem o espírito. Então, tudo isso coloca o homem em uma superioridade em relação ao físico. Esse homem ele é mais espiritual do que físico. Amém? Investir na eternidade. O que Salomão coloca é que nós temos que prestar conta. E se nós temos que prestar conta, nós temos que apresentar um saldo positivo diante do eterno. E esse investir na eternidade envolve o que o apóstolo Mateus coloca: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem o ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6, 19 ao 21. Ou seja, o homem possui uma responsabilidade de ajuntar tesouros no céu. Como que ajunta tesouro no céu? Mediante o que a palavra diz para que o homem exerça. A palavra de Deus, ela é a bússola que orienta o homem a ter tesouros no céu e a chegar no céu. Observe Efésios capítulo 2, verso 6, diz o seguinte: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, nós já estamos assentados nas regiões celestiais pela fé, porque Cristo nos deu essa condição. Nós cremos no Senhor Jesus, arrependemos dos nossos pecados e automaticamente Ele já nos assentou nas regiões celestiais. Há um lugar para mim, para você, já está lá, prontinho, está para nós.
Cabe nós mantermos uma responsabilidade diante dessa brevidade, desse tempo físico. A santidade é a condição para a eternidade. Sem a santidade, nós não veremos quem? A Deus. E aí, Daniel 7,18 diz o seguinte: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todo sempre. Eternidade. Santidade vai nos levar para uma eternidade de gozo, não a eternidade de caos, de morte, de sofrimento, reservada para o diabo e seus anjos e todo aquele que pratica os seus atos. Mas nós estamos assentados nas regiões celestiais pela fé, ou seja, nós estamos já no Aion. Deus já reservou um tempo para nós, e esse tempo é o Aion, a eternidade, com Ele por toda a eternidade. Dá para mensurar a eternidade? Eu não consigo. Talvez você também não consegue, e eu acho muito difícil alguém conseguir definir, mensurar a eternidade. Mas viveremos a eternidade, isso é maravilhoso. O tópico 3.2 diz o seguinte: a intervenção de Deus no tempo. Nós olhamos o tempo já sob a perspectiva cronológica, nós olhamos o tempo sob a perspectiva do Kairos e nós observamos o tempo em relação ao Aion. Mas agora eu quero trazer outra perspectiva que os homens têm em relação ao tempo, que é o tempo da meteorologia. A meteorologia do tempo, ela é definida da seguinte forma: estuda os fenômenos que ocorrem na atmosfera e as interações entre seus estados dinâmicos, físicos e químicos com a superfície terrestre subjacente. Ou seja, quando nós olhamos o tempo em relação ao clima, em relação à atmosfera, nós vamos dizer, vai chover, vai fazer sol, vai fazer frio, vai fazer calor. Tudo isso nós observamos nessa perspectiva do tempo em relação à atmosfera. E aí nós olhamos que Deus também age nisso, porque é Ele que fez. E olhamos o que a lição traz, Josué 10, traz quando Josué ora para que o sol se detenha e ele tenha mais tempo na batalha. Deus agiu mediante o que Josué pediu. Sabe o que é isso? Lá em 1 Coríntios 12, 10, fala sobre os dons espirituais. E aqui nós observamos que nós temos o dom de maravilhas, de operação de maravilhas. O que é o dom de operação de maravilhas? É a capacidade que o homem tem, o crédito que o homem tem diante de Deus para agir sobre a natureza, sobre a atmosfera terrestre. Deus já permitiu, mediante as orações, mediante as súplicas, que a chuva cessasse, já permitiu que a chuva viesse, já permitiu que o mar se abrisse, ele já agiu sobre a atmosfera. Então, isso é maravilhoso. E quando nós olhamos essa questão que o sol parou, a Bíblia diz que o sol parou, nós temos que observar uma definição que o professor Adalto Lourenço coloca, que quando a Bíblia fala que o sol parou, o texto é uma narração de um fato que aconteceu. Nós sabemos que o sol não se mexe, que o sol ele é estático, ele é o centro do universo, o que se mexe é a Terra. Mas o professor Adalto ele traz uma ideia de que quando nós estamos em um lugar que se movimenta e nós estamos no estado de repouso e algo está se movimentando próximo de nós, nós temos a sensação que o que está se mexendo é onde nós estamos. Mas não é isso. E aí ele traz um exemplo como um ônibus que está parado e outro ônibus para do lado. Você está no ônibus que está parado. Logo aquele ônibus que parou do lado e ele logo começa a se movimentar primeiro do que o seu ônibus, você olha e logo vem uma sensação de que quem está se mexendo é você. Mas na realidade quem está se mexendo é o outro. Então, da mesma forma, esta visão que o sol parou é a visão de quem está parado, em estado de repouso, ou seja, está dentro da terra, a terra está se movimentando? Sim. Mas o homem sente os efeitos desse movimento? Não. Mas o homem está ali,
na terra. Mas ele observa que o sol estava num lugar, o sol foi para outro lugar. Então, essa perspectiva que a Bíblia está trazendo é de alguém que está em repouso e está observando algo externo. Então, ele tem a sensação que o que está parado é o sol, ou que o que está se movimentando é o sol. Então, essa é uma definição que o professor Adalto Lourenço, que é um cientista do design inteligente, traz, que não estamos falando que o sol parou exatamente, mas é uma perspectiva que, na narração bíblica, de um fato que aconteceu, que o sol ficou parado, ele se deteve. E aí ele fecha da seguinte forma: na realidade, o que parou não foi o sol, porque ele não se mexe, não foi a terra, porque seria caótico, seria algo muito catastrófico para a terra. Mas o que parou? O universo parou. Nosso Deus parou o universo. Isso aí é que está o milagre. Entende? O nosso Deus parou o universo em favor do seu povo. O milagre está aí. Milagre não se explica. Não tem como explicar. Os cientistas vão dizer: isso é loucura. É loucura para aqueles que perecem, mas para nós é poder de Deus. Nosso Deus é soberano sobre tudo. Ele para o universo em favor do seu povo. Isso não é maravilhoso? E aí nós olhamos também Elias. Elias operando sinais de maravilha. Ele pede ao nosso Deus que o céu não caia chuva. E aí Tiago 5:17, 18 fala exatamente disso. O profeta Elias, ele exerce o poder de Deus sobre a atmosfera. Não vai chover. Sob a minha palavra, não vai chover. E não choveu. Agora, vai chover. Acabe. Fica tranquilo. Vai chover. Manda chuva, Senhor. E a chuva desce. Amém? Isso é maravilhoso. Nosso Deus agindo em favor do seu povo. Ele age no Cronos, ele age no Kairos, trazendo o tempo oportuno para o homem. Às vezes ficamos ansiosos, é natural da vida, porque nós estamos num fuso horário errado. Mas nós sabemos que o nosso Deus tem seu tempo certo de agir. E ele vai nos surpreender, e ele nos surpreende. Então, o que nós precisamos compreender é o fuso horário de Deus. Isso é muito difícil para alguns de compreender. Mas agora nós podemos trazer isso para os nossos alunos. O fuso horário de Deus, ele é maravilhoso. Nós podemos ficar confusos por algum tempo, mas depois nós nos regozijaremos no Senhor, porque Ele trará um tempo maravilhoso para as nossas vidas, tanto nesta como na próxima. E na próxima, muito mais, muito mais, muito mais. A Ele toda glória, Ele governa. Aleluia! Ele governa. Nosso Deus governa. Nosso Deus cuida de nós. Nosso Deus nos surpreende. E que nós possamos apenas segui-lo, confiar nele, ser obediente, buscar a santidade, e assim o seu tempo oportuno virá sobre nós. Amém, meus irmãos? Esse foi o comentário dessa semana. Fique na santa e gloriosa paz do Senhor. Se inscreva no canal, sabe? Indique para outros professores. Isso é muito bom, isso nos motiva, sabe? A dar continuidade. Deixe seu like, deixe seu comentário e que Deus possa abençoar a sua aula, que você seja uma tocha diante da sua classe, que o Espírito Santo use sua mente e se aposte de sua boca e atinja os corações quando você estiver ministrando sobre seus alunos. Fique na santa e gloriosa paz do Senhor, meus irmãos.